estar em contato com aquilo, estar em contato com aquilo que é eterno, aquilo que transforma nossas vidas, aquilo, Senhor, que vai ajudar no crescimento, no conhecimento espiritual de cada um de nós. Suas bênçãos, Senhor, para esta noite. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Né? Que bacana poder estar mais uma vez aqui, para a gente poder aprender mesmo, né? E nossa aula, nossa introdução bíblica, eu estou indo bem devagar, não estou colocando muito conteúdo, estou colocando, passando um pouco mais uma aula da outra, porque essa aula do tabernáculo, ela tem ainda, nós vamos ver ainda mais uma outra parte, os outros significados, né, do tabernáculo, para a gente poder continuar. Então, para a gente poder continuar, Daniel, por favor, filho, vamos colocar novamente o slide para a gente relembrar, né, a nossa cabana aí, a nossa tenda da congregação, né? Isso aí, está a nossa tenda da congregação. Pode aumentar mais um pouquinho, Daniel? Tem como? Só para ver se tá, o que puder aumentar já vai ser bom. Isso, então tá aí. A tenda da congregação. Esse é o local aonde então Deus ele se manifestava e também estava junto com o povo e ali então ele estava ali através dos seus servos, os sacerdotes, Moisés, estavam ali, né, para guiar o povo. E interessante poder a gente falar aqui um pouquinho que quando a primeira, vamos dizer assim, o momento em que realmente o povo que saiu do Egito presenciou mesmo, viu mesmo a presença de Deus, sentiu mesmo no Monte Sinai. De lá, né, aqueles trovões, aquele tremor todo, aquela coisa que aconteceu, aí então Deus ordenou que se fizesse essa tenda portátil, ou seja, desmonta e monta, né, e carrega, né, para que esse fosse então o local aonde os servos poderiam então se achegar a Deus e ter de Deus em suas vidas, deixando bem claro. Eu não falei ainda dos sacerdotes, mas eu já comentei um pouquinho sobre eles, nós vamos ver depois a roupa deles, né? Então, quem entrava aí nesse local aí? Os sacerdotes, o sumo sacerdote Moisés. Esse pátio, a parte de dentro, onde tem esse personagemzinho branco aí, o povo tinha acesso raramente, tá? Raramente. Raramente o povo podia entrar nesse chamado átrio. Isso, o portão está aí, a única porta, né? Que depois Jesus, né, por isso que ele fala, né? Eu sou a porta, né? Então, eles sabiam muito bem o que era essa frase, né? O único local de ter acesso aí era através de. Volta lá de novo, Daniel, naquela cortina azul. É só descer. Isso aí. É isso aí. Então, essa era a porta aonde os sacerdotes entravam, né? O local, a partir dessa cortina para dentro, tudo aí era sagrado, tudo aí era algo, né, sobrenatural mesmo, não podia entrar aí de qualquer jeito, era só os sacerdotes, levitas, para você ver como que aquele povo, né, tinha dependência, né, dos servos de Deus, né, para fazer os seus sacrifícios. Aí, mais para frente, foi o templo, né? E os animais continuaram sendo apresentados aí. Você entende agora por que, então, um comércio tão grande, né, que havia ao redor de Jerusalém, visto que tinha muitos judeus que vinham de outras nações, de países, né, distantes, toda aquela região ali, para o templo, né? Então, ali virou um comércio fora do comum. Lembrando, Jerusalém era uma cidade internacional, né? Vinham pessoas de várias nações ali. Tá certo? Então, esse tabernáculo dá muito mais um sentido, né, de moradia de Deus, uma moradia temporária, sim, uma moradia temporária. Porém, todos os elementos ali, os móveis, o que era feito ali, tudo tinha o significado, tudo era sagrado e de certa maneira, né, representava também a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo. Aí a gente vai ver um pouquinho mais isso mais
pouquinho mais para frente, tá certo? Então a gente vai relembrar um pouquinho rapidamente na aula passada. Vamos lá em Êxodo, então. Nós estamos patinando bastante em Êxodo, né? Logo não vamos sair mais para frente, tá certo? Nós já vimos, então, a arca, né? Vimos o propiciatório, o que é o local do sacrifício ali, a mesa. Dá para colocar, Daniel, fazendo um favor? Esses elementos de dentro, depois nós vamos de fora. Vamos lá. Dá para colocar aí? Isso, nós vimos aí, tá certo? O altar do incenso, ali é onde fazer orações, a arca da aliança, a arca do concerto, conforme a tradição, o candelabro, simbolizando o Espírito Santo, a luz, era a única luz que havia naquele lugar, e a mesa dos pães asmos. Então, essa mesa dos pães asmos, sem fermento, 12 pães, ali representava as 12 tribos. Ali tinha o alimento espiritual, simbolizando, né, que as pessoas dependiam de Deus, que o alimento espiritual deles era Deus, e aquele pão ali, depois era trocado, né, depois de 7 dias eram trocados, e somente os sacerdotes podiam se alimentar daquele pão. Aí então também tem uma outra simbologia do seguinte: as pessoas envolvidas nos ministérios, as pessoas que serviam a Deus, né, elas estavam ali na presença de Deus, né, representando Deus para o povo, beleza? E também representando o povo para Deus. Então ali havia um encontro, né, do sagrado, né, com o comum. Então ali simbolizava também o seguinte: que assim como as pessoas recebiam, né, recebiam o espiritual, né, os sacerdotes, né, através dos sacerdotes, as pessoas comuns recebiam o espiritual. E então, os sacerdotes recebiam das pessoas comuns aquilo que era para o sustento da vida deles. Então, ali havia realmente ali um serviço, uma troca, né? Os sacerdotes faziam o espiritual para o povo, e o povo, então, tinha a responsabilidade de manter esses homens, né, esses que estavam ali a serviço do povo. Ficou bem claro isso aí? Beleza. Agora, o Daniel, nós vamos fazer o seguinte: volta lá de novo na figura, na tenda, ali, que nós vamos comentar um pouquinho. Isso. Está um pouquinho longe? Tá, tá bom. Ah, nós podemos ver o seguinte aqui no capítulo 26, que o tabernáculo ele tinha as cortinas, que é lá no fundo, lá no fundo. São 5 cortinas, cada uma de uma cor, e cada uma dessa cor simbolizando ali algo que as pessoas deveriam fazer. Então, eu vou comentar hoje, né? E na próxima aula, vou ver se eu mando o texto para vocês, esse aqui tudo que a gente está fazendo, né? E vocês vão acompanhando melhor. Ali, nessa primeira cortina, você percebe que é um cinza, né? Dá para perceber que é um cinza? A cor cinza, a primeira cortina aí, vista. Dá para perceber? Cássia, Oi. dá para perceber que é cinza a primeira cortina? A Não primeira tô cortina vendo. tá a primeira cortina, a última cortina, vamos dizer assim, que dá para ver. Isso, Daniel, ótimo. Deus é escuro, né? Isso, ela é escura, tá. Agora Então, eu entendi. isso, então o que isso simboliza? É o seguinte: essa pele, essa cortina, vamos assim dizer, era feita de um animal marinho, um texugo, que ele poderia suportar, né, o calor do deserto e a noite também. Então não tinha nada que alguém passasse e visse e olhasse ou subisse num morro ou em algum lugar para poder ver. Não tinha nada que atraísse de beleza.
Então, a primeira impressão que o tabernáculo ele colocava para algum curioso ou para alguém que quisesse saber o que tinha lá dentro, como é que era, a primeira impressão, a primeira visão, eles viam esse tecido. Esse tecido não tinha beleza alguma, não tinha nada que atraísse ali dentro, né? E isso também se refere. Vamos lá em Isaías. Vamos lá, Isaías 53. Vamos tentar fazer um link para a gente ver a pessoa de Cristo, né? Porque nós estamos estudando o tabernáculo, tanto para coisas sagradas, tanto para a apresentação de Deus, e também tentar ver a pessoa de Cristo nisso daí. Então vamos lá. Capítulo 53 de Isaías, né? Vamos lá. Isso. No verso 2, verso 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem for revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, e não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, aquele dali era comum para as pessoas, não tinha nada de interessante nessa cortina aí. Então, a primeira impressão que as pessoas, algum curioso, alguma pessoa de fora, um estrangeiro, alguém que ia passar, vivia essa coisa estranha, vamos dizer assim, essa tenda diferente, né? Era então que não havia nenhuma beleza, né? Nesse lugar. E Cristo também não tinha beleza. Esse personagem de filme que ficou caracterizado nas décadas de 60, 70, 80, principalmente, de um ator com os cabelos para trás, um rosto afeiçoado, os olhos claros, né? Aquilo é só hollywoodiano, né? Ele não tem a pessoa de Cristo, né? Você tem que lembrar que Jesus era judeu, o judeu geralmente tem o olho preto, tem o olho escuro, cabelo escuro, né? O judeu geralmente tem barba. Você pode ver, se você assistiu os filmes antigos que fala de Jesus, ele não está barbudo, né? Ele não tem nada, né? E mais a pessoa, né? O Hollywood ele faz com que aquele personagem tenha um charme pela beleza, atrai pela beleza, justamente o contrário da Bíblia, né? Justamente aí o contrário da Bíblia. Anote aí então, tá? Fazendo um favor. Depois nós vamos passar melhor, mas eu quero que você anote aí essa primeira cortina, tudo bem? Essa primeira cortina aí que não tinha beleza. A outra cortina que era colocada aí, né, era a cortina, eu notei aqui, peraí, isso, era do pele de carneiro, né? Pele de carneiro, pele de ovelha. Para que é essa daqui? Essa, 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 essa cortina que também era colocada aí, de pele de carneiro, ela tem uma simbologia, né, de servir. Então, esse espaço físico era um local de serviço, era um local que estava ali para servir, né? Então, as pessoas que trabalhavam ali era para servir, tanto os sacerdotes quanto os levitas. Na pessoa de Cristo, né, quando Cristo veio, nós vamos lá em Filipenses, né? Vamos em Filipenses. Vamos lá. O que nós podemos aqui tirar aqui, né? Fazendo algumas comparações um pouquinho do tabernáculo, tá? Ok, Filipenses. Vamos lá. Filipenses capítulo 2 e verso 5. Por gentileza, vocês anotem isso daí, tudo bem? Alguém chegou depois? Parece que o Davi entrou aí, Davi? Oi, tio, entra aí. Beleza? Tá bom. O Aurelino também? Aurelino? Também tá aí? Boa noite, pastor. Boa noite, meu querido. Então anote aí, tá? Tá. Anote Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2.
Tá? Então vamos lá. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes se mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então está aqui, servir, tá certo? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então essa é a ideia de ter essa cortina, que as pessoas que estavam ali era para servir. Todo ali no tabernáculo, não tem, você anote aí também, não tem cadeira, não tem trono, não tem banquinho, não tem nada que fizesse ou desse a ideia de descanso. Não, ali todo o tempo em pé, todo o tempo trabalhando. Ali tinha que ser trocado o azeite, como nós vimos, a madeira que nós vimos para queimar. Ali todo o tempo tinha pessoas ali trazendo os seus animais, né? Fazendo a inspeção dos animais, as orações ali. Então, todo o tempo que o sacerdote estava ali, era algo de serviço, era tempo útil, não tinha aqui como eu estou sentado aqui, não tinha esse tempo para isso, tá certo? Então tá bom. Ah, essa, essa outra, eu falei da pele de carneiro, né? De ser, da pele de cabra. Meu. Então vamos lá. O primeiro aí é a cobertura desse linho, é aí, tá certo? Aí depois a de cabra, a do carneiro, a de cabra, a de carneiro, tá certo? De vermelho. Voltando no texugo, eu quero só para a gente conversar um pouquinho. Eu disse, né? A gente pode ler também lá, que era um animal marinho, né? Mas vamos devagar. Animal marinho no deserto. Uhum. Quando eu me deparei com isso, falei assim, peraí, animal marinho no deserto, que negócio que é esse? Então eles tiveram que ir, né, fazer a pesca desses animais, tirar o couro, fazer o trabalho. Lembra que Deus deu sabedoria para certas pessoas fazerem os artifícios, as artes, fazer toda a costura, a ornamentação de todo o tabernáculo, para que então pudesse ficar assim também. Tá certo? Vamos lá. O, o candelabro, volta lá no candelabro, irmão. Lá no móvel, lá dentro. Aquela imagem do candelabro. Isso. O candelabro, como nós vimos, é a única, é o único objeto que traz luz para o tabernáculo, visto que o tabernáculo não tem abertura, não tem janela, tudo é fechado. Então, o único móvel que traz a luz, que é presença de luz ali, né, é o candelabro, tá certo? E esse candelabro, como nós vimos, como nossa figura aí fica bem fácil agora a gente poder entender melhor, né? Ele era feito tudo de ouro e ele era o azeite que colocava nele ali. Ali era uma representação do Espírito Santo agindo ali, movendo ali, o Espírito Santo de Deus ali. Então, lembrando que o tabernáculo era dividido em duas partes, né? O santo lugar, o santíssimo lugar, né? Ou conforme a tradução, o santo lugar e o santo dos santos, que também é a mesma coisa, não tem problema. Então, na primeira entrada, vamos assim dizer, ali entrava os sacerdotes, cada um no seu turno, cada um no seu turno, né? Ela entrava ali, né? Para que então pudesse fazer as orações, levar o azeite, trocar os pães ázimos, fazer essa parte sagrada. Aí o outro local, né, ali ficava ali o candelabro, ficava o altar de incenso, né? No outro, que é o Santíssimo Lugar, tinha um móvel só, que era a arca, né? Então, ali entrava-se uma vez por ano. Então, o sacerdote tinha que fazer o sacrifício para si, por si, e depois pelo povo também, tá certo?
Então ali não tinha janela, não tinha porta, não podia ter fresta, né? Não podia ter nada que transmitisse luz ali. O único móvel, o único ali o único móvel que tinha luz, para deixar bem claro aí, era então o candelabro, tá bom? Então, voltando lá, vamos lá no capítulo 25 para a gente poder continuar aqui, tá? Ótimo, tá? O outro, agora no pátio, irmão, vamos lá no pátio, volta no pátio. Isso, aí, esse altar aí, esse altar aí, esse aí. Esse, é, quando as pessoas entravam ali, né? E quando o sacerdote também entrava ali, o primeiro móvel que ele via era esse altar ali, onde havia os holocaustos. Na verdade, a palavra holocausto ela também tem uma ideia de queimar, né? Então ali, muitos depois que o sacrifício era apresentado, lembrando, né? O, os animais que poderiam ser oferecidos ali, né, para substituir o pecado da pessoa, esse animal ele tinha que ser perfeito. Então, os sacerdotes eles tiveram que ser homens que realmente fossem perfeitos, né, para poderem ministrar o serviço de receber esses animais, fazer um exame muito criterioso, né? O animal não podia ter mancha, dente quebrado, o rabinho torto, não podia ter sido quebrado o osso no passado aí, né? Quando a vida desse animal, ele não podia ter sido machucado, sarado de alguma coisa, nada, nada, nada. Ele tinha que ser um animal perfeitinho, perfeitinho. Se a aparência dele ali, né, fosse perfeita, tudo bem, passou ali no primeiro. O segundo, né, vamos dizer assim, quando abria o animal ali, se na parte que é animal, né, cortasse o pescoço, abrisse a outra parte dele ali que fosse usada, tivesse a lombriga, por exemplo, né, lombriga, tivesse alguma mancha, algo estragado dentro dele, por alguma doença, alguma coisa, então era rejeitado o animal. E aí eu já vi, estava vendo sobre costumes judaicos. Aqui no Brasil tem, se não me engano, parece que 3 frigoríficos que fornecem carne para Israel. Esses, eles deixaram fazer o vídeo. Tem 3 ou até mais judeus que no contrato de compra dessa carne, eles têm o direito de fazer uma fiscalização na carne, para ver se está havendo uma higiene do jeito deles, né, do judaizante, que essa carne não seja contaminada, de nada, né? Então essa carne aqui é produzida aqui no Brasil, industrializada aqui no Brasil, né, empacotada, transportada, né, de navio até chegar lá no porto de cidade, como é que é o nome da cidade lá? O porto litorâneo lá de Israel, como é que é o nome da cidade? Ah, vou tentar se eu lembro. E então essa carne chega lá. Por quê? Porque aí, com essa fiscalização desses 3 homens judeus, então lá em Israel eles ficam tranquilos de consumir essa carne, né? Sem nenhum problema, nada que fosse contra a lei deles, para você ver. Aí eles pagam muito caro sobre isso. Eu estou tentando lembrar o nome do porto lá da cidade. Rafa, né? Rafa, isso, exatamente. Aí então chega nessa cidade e é distribuído para Israel toda, né? E no ano passado, no finzinho, há um ano atrás, chegou uma loja aqui em Cornélio, né, de roupas. Aí eu peguei e fui, entrei lá por curiosidade, ver alguma coisa e percebi que o rapaz que veio me atender, ele tinha um sotaque diferente, ele falava um português um pouquinho diferente. Aí eu perguntei de onde que ele era. Aí ele falou, né, que ele era do Irã, do Irã. Ele veio de lá.
daquele país lá, né? Aí falou que ele é muçulmano, né? Ele falou que ele é muçulmano e, o vender pão, ele explicou por que que ele não compra pão daqui. Ele falou que ele não come quase nada do que é feito aqui na nossa cidade. Quase tudo que ele come, ele falou, ele, a família dele e o cunhado dele aqui em Cornélio Procópio, quase tudo que ele come é feito pelo um outro cunhado dele numa cidade aqui perto, que chama Santo Antônio da Platina, que tem uma mesquita lá. E lá é preparado a alimentação, principalmente a carne. Então ele falou assim que ele só compra do cunhado dele. Tudo, ele falou, tudo, o pão é ele que faz, ele falou, ele não toma refrigerante, ele não toma nada daquilo. Aí ele falou assim que ele tem que filtrar a água com muito cuidado. Ele, a esposa, os filhos dele tomam muito cuidado, porque eles falam que eles cumprem muito o que o Corão ensina. Para você ter uma ideia, né? Para você ter uma ideia. Olha quanto tempo se passou, olha quantos séculos tem isso, né? Esses muçulmanos mantêm essa higiene e os judeus também mantêm essa higiene. Então, essa carne que era apresentada aí, ela tinha que ser perfeita. E eu quero falar uma coisa para vocês, meus irmãos, né? Isso aqui é quando a gente vai ofertar também, a nossa oferta tem que ser perfeita, tem que ser inteira, né? Não pode ser uma oferta quebrada, né? Ou uma coisa, um refúgio, isso aqui está sobrando mesmo, então eu vou dar lá por irmão, isso aqui tá tomando lugar aqui na minha casa, sabe, esse tipo de coisa. E tem, irmão, infelizmente tem muitos batistas que o sacrifício, né, que é feito, eu quero ler com vocês, é, segundo Crônicas, vamos ver, segundo Crônicas, deixa eu ver, segundo Crônicas ou segundo Reis, deixa eu ver, segundo Reis, eu anotar isso aqui, isso, aqui, meus queridos, Davi, quando ele chegou na terra de Araúna, ele queria fazer um sacrifício. E o Araúna falou: não, o senhor é o rei Davi, o senhor pode pegar o que o senhor quiser aqui, pode pegar os bois, amadeiramento, tudo isso. É primeiro Crônicas. Se você quiser acompanhar comigo, primeiro Crônicas, capítulo 22. Capítulo 22. Isso. Uhum. Então é isso aí. Primeiro Crônicas, capítulo 22, né? Então vamos lá. Quando ele chegou lá, ó, vamos resumidamente, tá certo? Tornou o rei Davi a Ornã? Não, antes pelo contrário, né? O seu inteiro valor eu quero comprar, porque não tomarei, né, o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. Então, tem um custo, tudo tem um custo, tá? Então, tem que custar alguma coisa para você, tem que sair algum custo de você, né, para você apresentar para Deus. Então, muitas pessoas, muitos crentes, de alguma maneira, querem não ter custos, né, não querem ter despesa, né, para apresentar a Deus. Aqui é despesa. Na minha tradução, a palavra custo, né, mas muitas pessoas, né, que não me custe nada, quer dizer, muitas vezes, muitas pessoas querem dar um nada para Deus, né, e são crentes já há muitos anos na igreja, sabe de como vive um servo de Deus, sabe de como vive uma igreja, mas ainda quer ir lá apresentar ainda a ovelha com a orelha furada, sabe? Quer apresentar uma oferta que não é inteira, quer dar né? Então, que isso toque o nosso coração, que você fique em paz sobre isso, e para depois você também ensinar sobre isso aí as pessoas que você tiver contato. Não ofereça a Deus o refúgio, a sobra, o que tem pouco aproveito. Ofereça a Deus o que é realmente de utilidade mesmo, que te custe, que você tenha despesa mesmo, tá certo? Porque aí você está como que mostrando a Deus a gratidão de tudo que Deus já te deu, tá certo? Pode ficar em paz para você ensinar sobre isso daí. Porque os animais que entravam aí dentro desse pátio, se não tivessem
dentro da lei, se não fossem perfeitinhos, eles eram rejeitados mesmo, porque os sacerdotes não podiam se corromper, né? A mão de Deus pesaria sobre eles se eles aceitassem corrupção, beleza? Então tá. Depois que o animal era morto, ele era colocado ele era queimado nesse primeiro, vamos falar assim, primeiro altar aí, e é o altar de bronze. E o significado de bronze, né, ele é de julgamento. Então, a primeira impressão que se dava, né, ao entrar nesse pátio era o julgamento, né, dos pecados, o julgamento da vida, o julgamento, né, lembrando, lembrando aquele povo, né, que o sacrifício, né, passou por a morte daquele animal, né, foi para livrar de um julgamento, né, de um julgamento de condenação. O nosso julgamento é para a nossa liberdade, o nosso julgamento é para a nossa vida eterna, os que creem. Os que não creem, né, é um julgamento para a morte eterna, um julgamento para a separação eterna. Então, a primeira impressão que, 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 que as pessoas tinham, que era para ter mesmo ao entrar ali, quando elas entravam ali, a morte daqueles animais, alguém falou muitos anos atrás, há muitos anos atrás, alguém falou assim, o pastor João dando essa aula, falou assim, né, eu estava assistindo a aula, estava falando assim, ele falou, mas, então, pastor, quer dizer que uma parte do tabernáculo, desse pátio aí, era uma carnificina, era um frigorífico, era um lugar de morte, era um lugar de sangue, era um local de violência contra os animais. Ele falou, exatamente, foi isso que Jesus passou por nós. A morte, o sangue, a violência, né? Tudo que nós merecíamos, né, caiu sobre ele. Todo castigo, toda dor, toda morte, todo sofrimento, toda condenação. Então esse holocausto, esse altar do holocausto onde havia o fogo ali, onde era queimado o animal, ali simbolizava ali a, da, daquilo que Deus livra, né, os que nele creem. Então, isso é justamente para o povo de Deus ter a noção mesmo do livramento, que o Messias iria trazer o livramento, né, para, para o povo santo, tá certo? Então, esse bronze, essa primeira pia. Coloca aquela outra que tem só os tijolos, só o Daniel. Aquela outra imagem, tem como? Pera aí, irmão, enrolou aqui os slides. Não, fica tranquilo, tá tudo bem. Não se tem que lembrar que, às vezes, eu tenho que lembrar os alunos que eu pego você de surpresa, né? A gente só passa eu que falo para você procurar e tal, eu pego você de, isso, aquele outro. Isso aí. Então, era aqui, outro detalhe, né? Esse tijolos, né? Ele era feito uma rampa, ele não era feito degrau. Por quê? Porque o degrau, né, tem um certo momento do passo do sacerdote que poderia mostrar, olha só, poderia mostrar uma parte do pé, o calcanhar, ou a sola, ou uma parte do pé, uma parte da perna embaixo, uma coisa, né, que para nós, né, é muito pequena, é uma coisa simples demais, mas não era para ser mostrado. Até isso, esses detalhezinhos aí, tá certo? O tabernáculo ele traz para a gente poder é, ficar conosco que a coisa tinha que ser muitíssimo, muitíssimo rigorosa. Voltando lá no capítulo 25 de Êxodo, é que a nossa fonte maior dessa parte é o 25. Depois a gente vai até pular alguns, tá certo? Tá bom? Então vamos lá. No 25. Ok. Ótimo, ótimo, ótimo. O candelabro nós vimos. Tá bom. O altar do holocausto, capítulo 27. Então tá. Farás também um altar de madeira de acácia. Nós já falamos o porquê de acácia, né? Aí tem as medidas dele aqui. O Davi,
Davi, Oi, você tio. está aí? A sua tradução, lê para nós a sua tradução, por favor, do Êxodo 27, Verso, qual que é o verso? verso 1, 27, 1. Fará também o altar de madeira de cetim. 5 covados será o comprimento e 5 covados de largura. Ah, E tá igual será a minha. Tá bom, obrigado. É isso mesmo. Eu pensei que tinha uma outra tradução. Alguém tem uma outra tradução que tem a medida de largura, a medida de comprimento? Tá bom. Então vamos lá. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, né? Aí, nesse altar, os quais formarão uma só peça com o altar e os cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher as cinzas, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, todos esses utensílios, né, farás de bronze. Então, todo o que estava aí, né, aquele que tinha contato direto com o fogo, né, então era com o bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do reboldo do altar para baixo, de madeira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também os varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se mostrou no monte, assim o fará. Então aqui tem os detalhes mínimos aí de como ele tinha as medidas, né? Como ele usar os utensílios, de qual material, né? Eles deveriam usar, tá? E aquilo que nós vimos nos outros objetos também. Tinham argolas e que passava-se o varal de uma argola na outra para que então pudesse ser carregado. Lembrando, né? Esse, como os outros móveis, não poderia tocar aí a mão humana, só nos varais, que também teriam que ser carregados nos ombros, tá certo? Então tá aqui. Aí o pátio, né? Volta lá na imagem comprida, irmão, na primeira imagem, que mostra tudo lá de fora, que a gente mais fica parado. Né? A imagem. Isso, esse aí. Então, essa entrada, a formação desse tabernáculo também ele tinha uma posição, né, para se obedecer. Não era qualquer lugar plano, né? Tinha que ser plano, antes de ser plano. Não era qualquer lugar plano, não era em qualquer lugar, né, do jeito que achasse melhor, que encaixasse, entre aspas, grosseiramente, esse retângulo, vamos falar assim, que eles montavam o tabernáculo. Essa primeira parte, essa única porta, que ela está de vermelho e de roxo aí, né? E a lateral dele branco, que é os panos aí, essa parte, então, era a parte da frente. E essa parte da frente sempre virada para onde nascia o sol. Tá certo? Então, você, mas como é que eles montavam isso daí? Em qual direção que eles? Sempre virado para o sol, né? Sempre virado para o sol. É um novo dia, sempre assim, tá certo? Lembrando, esse aí, essa posição, tanto era uma posição sagrada, para eles lembrarem que Deus estava com eles, né, a todo tempo, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, como também havia ao redor dele uma estratégia militar. Uhum, né? As tribos ficavam ao redor, dividido em três na frente, três dos lados e três na retaguarda. Então, literalmente, esse tabernáculo ele ficava no centro físico mesmo do povo, como no centro espiritual do povo. Então, era para que o povo tivesse a ideia de ir a Deus, de qualquer parte que eles estivessem vivendo ou servindo, eles colocassem Deus, né, como centro da vida deles, que é também o nosso caso. Eu aprendi, né, depois, demorou muito, cabeçudo que sou, demorei muito para aprender que quanto mais a gente está dependente de Deus, quanto mais nós colocarmos Deus no centro da nossa vida, mais de Deus a gente vai ter, né? Quanto mais se achegar a Deus, que diz em Tiago, né? Achegai-vos a Deus, e Ele chegará a você. Quanto mais nós colocarmos Ele no centro das nossas decisões, no centro, né, dos nossos gostos, colocar Deus nos nossos gostos,
né? Colocar Deus nos nossos pensamentos, colocar Deus nas nossas decisões, colocar Deus nos nossos planos, né? Dependendo, né? Dependente de Deus, mais crescemos espiritualmente, mais vamos ser de Deus, mais capacidade nós vamos ter de Deus, mais habilitado para toda boa obra nós vamos ser, mais um povo protegido de Deus, mais espiritual nós vamos ser. Você entendeu isso? Então, eu espero muito que essa centralidade você pode tentar imaginar as 3 tribos na frente, 3 tribos do lado direito, 3 tribos do lado esquerdo, 3 tribos no fundo. Então, assim que eles andavam, assim que eles marchavam, a centralidade. Você pode ver que quando a pessoa tira Deus do centro da vida, como os desviados das nossas igrejas, né? Eles tiram Deus, eles tiram a igreja, eles tiram as rédeas de Deus, tira ali, eles saem do pasto, eles saem do cajado, eles saem da autoridade de Deus, da autoridade dos pastores ou dos seus líderes, eles saem, né? Eles tiram Deus do centro da vida deles, você pode ver, né? Como que descamba, né? Eu vou perguntar, eu não sei de nada, eu não combinei nada, eu vou pegar aqui de surpresa aqui vou falar aqui a Cassinha. Cassinha, você tá aí? Cássia? Oi? Voltou? Voltei. Oi, tá me Eu não estava ouvindo? conseguindo. Voltou? Oi? Tô Tá. ouvindo. Ô Cássia, fala para nós, quantos anos você está na igreja? Quantos anos eu tô na Quantos igreja? anos? Peraí. Assim por cima, Faz não precisa ser exato, não. 19. 19, tá bom. Teve alguns que se desviaram, correto? Alguns irmãos que se desviaram. Tá Oi? travando? Tá Não tô travando? Não, conseguindo eu tô. ouvir. Oi? Repete de Aqui, novo. ó. Teve alguns irmãos que se desviaram da igreja? Muitos. Muitos. Como é que está a vida deles? Fala um pouquinho rapidinho. Alguns eu percebo que não vão para outra igreja, nada, tá perdido. E Está alguns procuram perdido. outra igreja. Olha, os que não procuraram outra igreja, e essas pessoas que não têm mais submissão ao Senhor, pelo menos o daqui de Cornélio, eles estão num modo de vida que eu vou contar para você, pelo menos da casa da família. Já teve gente que morreu, foi morto pela polícia. Tem uma ideia. Estava dentro da igreja, estava servindo a Deus, estava tudo, saiu, misturou com o que não devia, saiu da autoridade, saiu do cajado, saiu desse, tirou Deus do centro da vida e descambou, né, para as coisas erradas. Então, eu quero deixar aqui bem claro, a gente aprende, né, estudando o tabernáculo, que essa centralidade de Deus no meio do povo é para nós. Né? Ó, por gentileza, tem alguém que não está me ouvindo? Tá ruim? Daniel, tá ruim? Não, agora tá bom. Tava Bom, dando uma travadinha, agora parou. mas é que eu estou usando. Ó, eu tô achando estranho porque só eu estou usando esse roteador. É um roteador muito bom. Mas tudo bem. Eu quero saber. O mais está indo bem. O mais está indo bem. Tá Tá me normal. ouvindo? Tá bom. Então Tá tá. sim. Ó, essa geração que nós estamos vivendo aqui é a geração que mais tem tecnologia, que mais tem liberdade para comprar, para vender. Essa geração que mais tem liberdade de sexo, de bebida alcoólica. Essa geração que mais tem liberdade para tomar decisões. É a geração que pode todas as coisas. É uma geração que está passando por cima, desrespeitando a autoridade dos pais, de Deus. Essa geração que está hoje aqui é uma geração de pessoas
que elas fazem o que querem, o que bem querem, né? Porque a vida é delas, né? Eu tendo ou não dinheiro, dinheiro é deles. Quando tem dinheiro, fazer o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, né? A opinião ou o ensinamento do pai, da mãe ou de algum líder de igreja não tem valor, né? E é a geração que tem mais jovens frustrados, depressivos e suicidas. Vocês sabiam disso? Quanto mais a pessoa tira Deus da vida, mais ela está propensa a ter uma vida muito mais murcha, muito menos feliz e uma vida depressiva. Esse ano, o Daniel, foi ano passado que o menino se matou, o que ia na nossa igreja? Foi o final do ano passado. Final Isso. do ano passado. E ele fazia o trabalho, nós temos a Tabernáculo aqui, tem o teatro, mas não foi feito agora por causa da pandemia, né, Daniel? Né? Sim, Por causa da verdade. pandemia, o ano passado e esse ano por causa da pandemia. Ele fez várias vezes. Qual o personagem, Daniel? Fala pro pessoal aí. Qual personagem ele fazia? Fez Jesus. Jesus. Jesus, no Jesus. ministério e da crucificação. Isso, ele fazia o personagem Jesus desse teatro, dessa cantata, né? E ele interpretava muito bem, né, irmão? Ele tinha, inclusive, a propaganda é ele que está na foto, né? Sim, verdade. A propaganda desse evento é justamente ele que está na Ele foto. fez, eu acho, uns 3 anos seguidos. 3 anos seguidos, muito bem feito, coisa muito bem feita. Aí o que aconteceu? Ele arrumou um serviço, nesse serviço ele se envolveu com uma mulher, né, Daniel? Com outra, com uma. Aí, no Sim. final das contas, ele abandonou a igreja. Resumindo para vocês, ele tirou Deus da vida, do centro da vida dele. Se matou. Se matou. Né, irmão? Ele se matou. Então, Sim. então esse estudo do tabernáculo, né, aí tem uma posição, não é à toa. Todos os detalhezinhos que nós estudamos da Bíblia, do tabernáculo, ele tem um ensinamento. E quanto mais colocar Deus na vida, melhor. Lá na idade, depois da Idade Média, né, depois que houve a Revolução Industrial, muitos europeus, milhões de europeus foram ateus. Milhões de pessoas, eles tiraram Deus do centro. Eles não precisam de Deus. Milhões deles, né? Milhões deles. E foi uma geração de frustrados, aonde a moda, o rock, a música, as drogas, o comportamento, tudo virou do avesso. Eles faziam o que queriam. É uma coisa que marcou muito e é onde explodiu muito um modo de vida que afetou milhões de jovens, né? Nos Estados Unidos, e os toque, como é que é o nome? Os toque, como é que é? Na 60 teve um show lá, durou acho que uma semana, post-toque, uma coisa assim, aonde era sexo e droga, era o que eles pregavam lá. Milhares de jovens todos os dias nesse lugar. E aquilo marcou uma geração que os filhos foram os mais depravados da época. Os filhos, uma geração de depravados, né? Ali não queriam nada. Muitas moças saíram de casas, né? Saíram de suas casas para dizer que queria viver a vida, né? Ter liberdade sexual e vieram uma geração de pessoas totalmente incrédulos e ateus terríveis, né? Então, quando você tira Deus do centro da sua vida, você não presta mais culto a Deus, você não abaixa mais a cabeça, Deus não quer mais aprender, não quer mais as regras de Deus, não quer o cajado de Deus no seu pescoço, na sua família, né? Aí você pode preparar que, como Jesus mesmo falou, né? Mas aquele que construiu a casa na areia, né? A sua destruição, a sua queda foi muito grande. Então, quando a gente tira mesmo as coisas de Deus da nossa vida, a derrota é muito dura.
Meus queridos, eu vou dar uns 3 minutinhos, tá? E aí, no banheiro, tomar água, a gente volta já já, beleza? Tá ótimo. Alguém já voltou por aí? Deu tempo de Oi, Tio. tomar água no banheiro? Eu já Oi? voltei. Já voltei. Voltou? Já voltou aí, Davi? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem? Ô, tio, falar nisso era pra Oi. mim ter falado ontem, parabenizado o seu aniversário. Mas Ah,
Não deu tempo ontem. Tá bom, mas tá bom, querido. Obrigado, viu? Muito obrigado. Tá joia. Parabéns, irmão. Deus Beleza. abençoe atrasado. Amém. Não, muito obrigado, Aline. Muito obrigado. E presente eu também aceito atrasado. Não tem problema de mandar, que eu sei de bom Parabéns, jeito. pastor. Eu também Vamos mandar de Obrigado. recebi parabéns ontem. Obrigado, Daniel. Valeu, meu querido. Ah, joia. Quando eu terminar o curso. Oi, pode falar, irmão. Parabéns, pastor, que Deus abençoe grandemente o irmão. Obrigado, querido, obrigado. E o presente quem ganha é nós, é a presença do pastor, pregando para Mas nós. você sabe, irmão, eu vejo em vocês aí, sabe, algo muito bom, uma submissão muito gostosa, fica uma coisa mais aberta, uma coisa mais leve para a gente poder aqui aprender junto, viu? Quando vocês estão aí, faz alguma pergunta, participando, ouvindo, tá certo? Isso aí ajuda muito para fluir melhor a nossa aula. Vou aproveitar aqui, meus queridos, Parabéns, vou. pastor. Obrigado, meu querido. Muito obrigado, querido. Muito Abençoe. obrigado. Amém. Todos nós. Eu fiz 49 anos. Vamos fazer a chamada? Então vamos lá. Aline, Presente. beleza. Cássia, Presente. Aurelino, presente. Presente. E o Davi, Presente. Então tá bom. Tá jóia. Então nós vamos fazer o seguinte, meus queridos. Eu quero lembrar vocês. Vocês estão lendo. Alguém já terminou o livro de Êxodo, por acaso? A leitura? Se você não terminou, lembrando, tá? Você termina, faça suas anotações e mande para mim, tá bom? Eu gosto de ler as anotações, depois a gente vai comentar aí, conforme você mandando aqui. Algumas coisas você já mandaram, depois a gente vai comentar um pouco sobre aí o que vocês mandar aqui para mim, tá certo? Tudo bem? Então tá. Meus queridos, a gente vai terminar aqui hoje, tá bom? Aí na aula que vem a gente vai ver mais as cores do tabernáculo, os significados, alguns objetos, e a gente vai continuando para frente, beleza? Então vamos orar? Nosso Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por esse momento de estudo da palavra. Esperamos que daqui para frente, Pai, a gente terminar isso, a gente está mais afiado, Pai, mais conhecedor e com o coração assim mais recebedor da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu peço uma bênção especial para cada um desses alunos, no que eles estiverem fazendo, as pessoas que são casadas, Senhor, com seus filhos, com seus cônjuges, a Tua bênção para superar as dificuldades, os problemas, para poder estarem aqui. Aqueles que têm ministério, Senhor, também têm muita sabedoria, Pai, tenham alegria de estarem servindo, lembrando, Pai, que realmente servir é um tempo de semeadura, servir é um tempo que não tem tempo para descansar, isso que é a verdade, que o nosso descanso é com o Senhor, então a gente aproveitar esse privilégio de te servir ainda mais, nosso Deus, aqueles, ó Pai, aquele que não é casado, Senhor, mas está aproveitando, Senhor, nessa juventude, Pai, com pouca idade, esses estudos, isso vai fazer um bem muito grande, Senhor, uma fortificação de fé imensa, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, seja abençoando a cada um, Pai, livrando-os do mal, dando a eles uma boa noite de descanso. Em nome do Senhor Jesus, a maioria das nossas igrejas na quarta-feira, Senhor, tem culto quarta ou quinta, que esses cultos, Senhor, sejam com a tua presença mesmo, voltado à adoração a Ti, em nome de Cristo Jesus. Tá? Eu faço essa oração. Amém. Meus queridos, desejo para vocês um bom descanso, tá certo? Amém. Deus esteja com vocês, que os anjos de Deus estejam aí na caminha aí de vocês, abençoando o soninho de todos. Valeu? Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu, Beijo pra pastor. vocês.